O verão vem chegando e como as pessoas ficam mais tempo expostas ao sol, a chance de desenvolver câncer de pele aumenta. Por isso, a prevenção é fundamental. O uso de um bom protetor solar é obrigatório, além de outras medidas que podem evitar o surgimento da doença. É o que você confere no quadro Saúde e Segurança no Trabalho de hoje. Você sabia que mais de 6 milhões de brasileiros não se protegem de forma alguma quando vão à praia, ao parque ou até mesmo ao trabalho? Pois é, só que a exposição ao sol forte pode provocar doenças graves, como o câncer de pele, que atinge mais de 180 mil pessoas todos os anos no Brasil. A infância pobre no interior levou Alice a começar a trabalhar ainda muito cedo. Deu de idade, assim, mais ou menos de 10 anos, a gente já ia para a roça, ajudar a plantar, ajudar a colher. Aí levei muito sol, sol de queimar mesmo, manchar a pele mesmo. E quando ela cresceu, a rotina na cidade grande expôs ainda mais a trabalhadora. Produto químico, de auxiliar de serviços gerais. Então a gente dispõe muito sobre esse produto, né? Todo serviço que você faz é usando esse produto forte. A história de Dona Maria não é muito diferente. Por mais de 40 anos, ela se dedicou ao trabalho doméstico, uma rotina sem qualquer proteção ao sol. Lavava a roupa o dia todinho, eu começava das 9 horas até as 12. De 1 hora era no ferro de engomar. Direto. Vivi minha vida assim. E muito tempo exposta ao sol? Exposta ao sol, o braço, só cobria isso aqui, ó. Mas era disposto ao sol. Foi já perto dos 70 anos que as duas começaram a sentir irritações na pele. Os sintomas variam bastante. Enquanto uma apresentou queimações nos ombros e embaixo dos braços, a outra teve pequenos caroços no rosto, que lembravam espinhas. Os primeiros sintomas eram muita coceira, queimava e dava calafrio também, fetia assim como se tivesse com febre. Esquentava muito a pele, muito quente mesmo. E uma coceira que não tinha nada que parava. Eu coçava tanto que feria. Quando eu venho para cá, que está com muito sol, eu venho com uma sombrinha e um chapéu que ele mandou. Ele mandou até fazer umas blusas brancas de manga aqui, para mim andar com os braços cobertos, porque é uma coceira direta. Depois de procurar um dermatologista, as duas descobriram que estavam com câncer de pele, doença que matou mais de 3.300 brasileiros só no ano passado. O principal fator de risco desse tipo de tumor é a exposição à radiação solar UVB, os raios ultravioletas. A maioria dos casos ocorre em mulheres, mas os homens não estão imunes. Pessoas com a pele clara e que vivem em estados localizados próximo à linha do Equador têm mais chance de desenvolver a doença, que corresponde a mais de 30% de todos os tumores malignos registrados no Brasil. Profissionais que trabalham ao ar livre e estão mais expostos ao sol, como garis, salva-vidas ou vendedores ambulantes, têm maior chance de, ao longo da vida, desenvolverem algum tipo de câncer de pele. Se você usa a exposição solar ou precisa ficar exposto durante o seu trabalho, você está acumulando doses de radiação. E isso, ao longo do tempo, favorece o aparecimento desse tipo de doença. Os tumores de pele do tipo não melanoma, eles ocorrem, obviamente, mais em áreas do corpo que estão mais expostas. Então, normalmente, é na face, nos ombros, nos braços, áreas que pegam a radiação diretamente. Quanto mais cedo o câncer de pele for diagnosticado, maiores as chances de cura. Mas como identificar a doença? Esse tumor se divide em 2 tipos. O mais comum é o não melanoma, com chance de cura elevada na faixa dos 90% aos 95%, ele tem como principal característica feridas avermelhadas ou aquelas casquinhas que nunca cicatrizam. Já o melanoma lembra uma pinta e, ao longo do tempo, costuma mudar de cor. Ele tem origem nos melanócitos, as células que produzem a melanina, substância que determina a cor da pele. Embora represente apenas 3% de todos os casos diagnosticados, o melanoma é considerado mais grave por causa da alta chance de metástases, podendo se espalhar para outros órgãos do corpo. Para identificar esse tipo de câncer de pele, é importante ficar atento às alterações da lesão. Neste caso, vale usar o chamado ABC do melanoma.
Lesões assimétricas, com bordas irregulares e com cor, diâmetro e espessura alterados, são indícios de que o paciente pode estar desenvolvendo um melanoma. Qualquer tipo de lesão que mude as suas características. Seja uma pinta que muda de cor, uma pinta que inicialmente ela era com uma borda regular, de repente ela passa a ficar com um formato estrelado, com as bordas mais irregulares, qualquer lesão que comece a sangrar, qualquer lesão que coce, qualquer lesão que você passe a mão e não tinha um relevo e passa a ter um relevo, são sempre sinais de alerta para que você procure algum tipo de tratamento. Os exames podem ser tanto clínicos, feitos pelos médicos com a ajuda de lentes especiais, ou mais sofisticados, realizados com equipamentos a laser que ajudam a mapear a lesão. Em alguns casos, pode ser necessário fazer uma biópsia para conseguir comprovar a gravidade da lesão. Aqui a gente pode ver um sinal que é um pouco assimétrico, né? Ele tem esses glóbulos um pouco mais lateralizados, então eles não estão distribuídos de uma forma homogênea, né? Estão mais numa lateral e também um pouco na periferia da lesão aqui. Então isso chama bastante atenção para o dermatologista, que já é um sinal que não está homogêneo e que talvez ele precise ser retirado para confirmar esse diagnóstico. O exame pode ser repetido daqui a um ano, então eu vou comparar essa mesma lesão, ela vai ser colocada lado a lado a evolução dela em um ano. Se houver alguma alteração significativa, permite a gente intervir de uma forma precoce também, e um caso que às vezes passaria despercebido só no exame clínico. Na maioria das vezes, o tratamento costuma ser simples. Já os casos mais graves precisam ser removidos com cirurgia e podem envolver até afastamento de trabalho. Segundo o INSS, nos últimos 5 anos, mais de 17 mil trabalhadores em todo o Brasil ou se aposentaram ou receberam algum tipo de auxílio-doença por causa do câncer de pele. Você imaginar que o paciente pode fazer um tratamento com câncer de pele mais tranquilo, com um tipo de pomada ou nitrogênio líquido, por exemplo, a demanda por um afastamento profissional, em princípio, ela é bem menor. Mas se você chega ao extremo, por exemplo, de tratamento cirúrgico, onde você faz necessário, às vezes, uma ressecção muito ampla, com rotação de retalhos, o afastamento ele é bem maior, às vezes até da ordem de 1, 2, 3 meses afastado, dependendo do tipo de tratamento e às vezes até da reconstrução a que o paciente foi submetido. Conforme a idade avança, os riscos também aumentam. Por isso, é importante começar a se cuidar desde cedo. E aí, vale seguir as dicas dos especialistas. Reforce o uso de protetor solar e evite pegar sol das 10 horas da manhã às 4 da tarde. O uso de roupas longas e sombrinhas também é recomendado. Qualquer tipo de exposição, seja ocupacional ou recreacional, constante, de uma maneira mais frequente, você acaba, ao longo da sua vida, aumentando o risco de incidência de câncer de pele, propriamente dito. Existem outros fatores de risco que contribuem, tá? Por exemplo, drogas imunossupressoras ou qualquer doença que diminua a sua imunidade, pós-transplante, AIDS, eventualmente pacientes que usam corticoide muito tempo, tem um fator de risco maior para o aparecimento de câncer de pele, tá? Mas sem sombra de dúvida, a exposição solar é o maior fator de risco.